Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Quem consegue sentir a presença do Senhor nesse lugar? Irmãos, o Senhor está nesse lugar. Eu queria te convidar a você se levantar. Eu sinto no meu espírito algo que o Senhor está fazendo aqui hoje, no nosso meio. Desde que começou o louvor, na verdade, desde que eu estava ali com os irmãos, fazendo a recepção dos irmãos aqui ali fora, e o Senhor estava falando algo ao meu coração, que hoje Ele iria fazer algo diferente. Quando nós estivemos no momento de louvor aqui, eu senti a presença do Senhor, a Daiane também sentiu algo no Espírito, e eu creio que o Senhor está fazendo algo aqui no nosso meio hoje. Queridos, eu não sei como você entrou aqui, eu queria saber, há alguém no nosso meio aqui que hoje está passando por alguma dor física, alguma enfermidade, esteja talvez passando por uma dor de cabeça, uma dor no corpo? Tem alguém no nosso meio aqui que está hoje assim, nessa situação? Levante sua mão. Se tiver alguém com uma dor de cabeça, dor no dente, dor, seja em qualquer parte do corpo, ou qualquer incômodo, seja ele físico, emocional, há alguém no nosso meio aqui? Levante sua mão. Eu creio que nós estamos num ambiente de cura. Eu creio que o Senhor está derramando sua cura hoje sobre a sua vida. O Senhor está derramando o bálsamo de cura do Senhor sobre você, porque Ele te trouxe aqui, para te mostrar que Ele é Deus na sua vida. E nós vamos adorar o Senhor mais um pouco, e nós vamos adorar, e a palavra de Deus diz que o louvor a Deus, Ele traz a presença do Senhor, que Deus procura por verdadeiros adoradores, e que Ele possa ser achado, que nós possamos ser achados do Senhor nesse lugar. Então eu queria que você começasse a louvar o Senhor. Deus quebra protocolos, irmão. Deus não está preso aos nossos pensamentos, Deus não está preso àquilo que planejamos, mas não, irmãos, Ele faz a nossa agenda, Ele faz a nossa agenda. Eu queria que você adorasse o Senhor, eu queria que você começasse a expressar ao Senhor, aleluia, adore-o, que enquanto você adora, cadeias são quebradas, a cura do Senhor vem sobre a sua vida hoje. Sim, louve-o, louve-o, aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Com todo o fôlego do seu coração, adore-o a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos, igreja! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aqueles que levantaram as mãos, eu queria que você que está do lado desses irmãos começasse a orar pela vida deles agora.
Talvez aí do seu lado alguém levantou a mão que está com alguma enfermidade. Eu queria que você, como igreja, começasse a impor as mãos sobre esses irmãos. Você pode erguer sua mão novamente? Você que está com alguma enfermidade, alguma dor, algum incômodo, seja um incômodo na alma, seja algo físico. Eu queria que vocês que estão do lado começassem a orar. Coloque suas mãos, vamos orar. Nós estamos num ambiente profético, nós estamos num lugar onde a presença do Senhor está, e a cura do Senhor sobre a vida desses irmãos. Nós oramos, Senhor, oramos pela cura. O Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. Nós declaramos cura sobre esses irmãos, declaramos o milagre do Senhor, declaramos o milagre do Senhor. Nós oramos e repreendemos toda enfermidade, todo incômodo, seja ele físico, emocional, seja ele espiritual. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que toda dor, que toda doença, ela sai agora, ela bata em retirada. Nós oramos, Senhor, por libertação, Senhor. Oramos, Senhor Jesus, pelo toque pessoal do Senhor, pelo toque de cura do Senhor, que só o Senhor tem, porque o Senhor é Deus. Jeová Rafa é o Deus que sara. E eu oro em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você recebe. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Amém, o pessoal do louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês foram pegos de surpresa, né? Por Deus, não por mim. Amém? Aleluia. Amém, queridos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui na igreja? Primeira vez que você está aqui, glória a Deus, ali ao fundo, ali também. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Nossa equipe de voluntários, né, vai te auxiliar. Qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês precisarem, nós temos os nossos voluntários ali de cordão, né, com a identificação, eles vão te auxiliar. Amém? Para nós é uma alegria recebê-los aqui conosco. Irmãos, vocês perceberam que nós temos muitas atividades na igreja. Eu queria destacar algumas antes de nós passarmos para a palavra. Amanhã nós vamos iniciar aqui, né, mais um módulo da nossa escola bíblica. Amém? E você pode participar. Por quê? Porque a nossa escola bíblica, ela é composta por módulos. Então não necessariamente você que não começou no começo do ano a fazer, você perdeu. Mas você pode iniciar agora. Então, né, você que quer iniciar, quer ser, né, alimentado, né, de uma forma exponencial, uma forma sobrenatural na sua vida, nós vamos iniciar amanhã às 20 horas aqui, mais um módulo, né, na nossa escola bíblica, panorama do Antigo e Novo Testamento, né? Então aí, ó, panorama do Antigo e Novo Testamento. Se você deseja participar, você procura a Dai aqui, ó, ela está aqui, faz assim, dá isso, né? Pode procurar ela, ou um dos voluntários também, né, para que eles vão te auxiliar. Irmãos, como nós vimos ali, na quinta-feira, feriado, nós não vamos ter o nosso Alcance Fire, amém? Porque, além de ser feriado, né, que a gente quer que você tire esse tempo com a sua família, no domingo, agora no próximo domingo, é o nosso culto de ceia, amém? Aleluia, glória a Deus, né? E nós vamos ter 2 cultos, amém? Glória a Deus, né? Então nós vamos ter no domingo que vem 2 cultos, né? Às 10 da manhã o primeiro, e esse, né, nesse horário das 18 horas, então você tem 2, né, oportunidades para estar aqui conosco. Você pode escolher um dos 2 horários, e você vai ser abençoado. Né, você viu o pessoal da mídia ali, eles prepararam, né, de uma forma excelente, né, com uma excelência sem tamanho, o nosso vídeo, né, o vídeo do nosso retiro de integração. Então o retiro de integração nós vamos fazer em julho, né, no dia 27, 28, 29 de julho,
que nós vamos fazer na Chácara Murá. E eu já queria que você já se preparasse, né? Junho, 27, 28 e 29 de junho. Você já se preparasse, né? Nós já abrimos as inscrições. Você já pode fazer sua inscrição, você pode procurar um dos voluntários ali no balcão de informações. Esse retiro, ele serve para você, né, se integre a nosso hall de membros da igreja. Então, puxa, eu quero ser membro da Alcance Piraquara. Então, né, o retiro de integração é um dos trilhos que você precisa fazer. E o retiro de integração vai abençoar demais a sua vida. Então, serão dias, né, maravilhosos do Senhor sobre ti. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Nós vamos fazer esse retiro na chácara, e ele será para homens e mulheres, né? Então, né, você pode fazer junto, né, vai ter, né, os alojamentos separados e tudo mais, mas será um retiro para homens e mulheres. E você que deseja mais informações, nos procure depois, ao término dessa reunião, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. O Senhor falou no meu coração referente a essa mensagem. Gênesis 3:10, eu vou ler na NAA, a palavra de Deus diz assim: e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu agir. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, entregando tudo que somos, tudo que temos, mas quem recebe mais da sua presença aqui somos nós, porque a sua presença, ela completa todo o nosso coração. A sua presença é o que nos basta, Senhor. Então, nós estamos aqui cultuando o Senhor, mas nós estamos aqui também já agradecendo pela sua presença, meu Deus. Obrigado, obrigado, porque o Senhor nunca nos deixou, porque o Senhor tem algo para as nossas vidas, e nós te louvamos, mesmo nós sendo falhos, miseráveis, pecadores, o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco agora, através do Espírito Santo, através de palavras, através do teu mover aqui no nosso meio, Senhor. Sinta-se à vontade, Senhor. Nós não queremos atrapalhar o seu mover, nós queremos contemplar, que os nossos olhos espirituais possam ver, que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir, Senhor, que nós possamos te sentir, que o nosso tato espiritual possa te tocar, Senhor, nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus que cada um que está aqui possa ser tocado de uma maneira sobrenatural. Fala conosco, Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Usa, Pai, ó Deus, esse mover do Senhor, usa essa atmosfera, Senhor, para ministrar ao nosso coração. Ó Deus, que nós possamos ser ministrados por somente um ponto dessa mensagem, uma vírgula dessa mensagem, mas que nós possamos sair daqui melhores, Pai. Ó Deus, que possamos sair daqui mais próximos do Senhor. Eu oro no nome de Jesus e eu proíbo toda ação contrária. Na autoridade de Jesus Cristo, no nome de Jesus, eu proíbo toda ação contrária ao mover do Senhor. Oh Deus, toda preocupação, toda ansiedade, todo o coração de pedra, nós quebrantamos, Senhor Jesus, agora, no nome de Jesus, e que nós possamos ter a nossos ouvidos espirituais sensíveis a captar aquilo que o Senhor está falando. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Irmãos, desde o Éden, aqui nós percebemos o ser humano lutando contra, a vergonha de se expor a Deus. Esse texto mostra que
tanto Adão e Eva, né, eles, né, tanto Adão quanto Eva, eles tinham um relacionamento com Deus tão próximo, né, tão juntos com Deus, que eles não se preocupavam nem com aquilo que eles estavam se expondo para Deus. Mas quando aconteceu o pecado, quando o pecado entrou, né, através da vida desse casal, na humanidade, né, isso se perdeu, ao ponto deles se esconderem de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor a cada tarde, a cada final de tarde, descia para estar com eles. E, né, após o pecado, a Bíblia diz que quando Deus desceu, Ele já não viu mais tanto Adão e Eva. Na verdade, Deus viu, né? Nós aprendemos que Deus, Ele viu, mas aqui o texto diz que o Senhor perguntou e chamou Adão, né? Chamou o homem, onde estás? E aqui nós vemos esse versículo no qual nós lemos, né? Adão respondendo a Deus, ele ouviu a voz do Senhor, e porque estava nu, teve medo e se escondeu. E o tema da mensagem de hoje é o medo da vulnerabilidade. Quando nós, né, se fechamos para Deus, quando nós não abrimos o nosso coração a Deus, quando nós vemos a Deus, escutamos a Deus, né, sentimos Deus, como nós sentimos agora, mas por medo de se abrir ao Senhor, por medo de baixar as guardas no nosso coração, nós, assim como Adão, se escondemos de Deus. E eu queria falar sobre isso hoje. Existe uma frase de Brené Brown que diz assim: a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Se eu quero abrir, né, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, certamente eu vou precisar abaixar as guardas no meu coração. Certamente eu vou ter que expor ao Senhor a minha vulnerabilidade, as minhas falhas. Certamente eu vou ter que abaixar, né, as guardas do orgulho que cercam o nosso coração, para que eu possa ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, e quem se quebranta perante Deus é alguém que baixa as guardas do seu coração, é alguém que é vulnerável a Deus. E é nesse lugar que nós acessamos as bênçãos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Que é nesse lugar de vulnerabilidade em que eu vou acessar o coração de Deus. É nesse lugar em que eu vou me relacionar. Sabe, irmãos, Deus é um Deus relacional. Diferente de outras culturas e de outras religiões, né, que não tem isso, nós temos um relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é relacionamento. O nosso Deus, né, como lemos ali, deseja se relacionar com o homem, mas existem, né, maneiras para que eu me relacione com Ele. E talvez, né, a forma mais amável de se relacionar com Deus é quando eu sou vulnerável ao agir dEle, quando eu exponho realmente quem eu sou. Quando o salmista fala: Senhor, sonda-me. Quando o salmista fala ali: Senhor, conhece o meu coração, o meu andar. Ele está falando desse lugar de vulnerabilidade, onde o Senhor conhece tudo que somos, tudo que temos. O Senhor conhece quem realmente nós somos, as nossas fraquezas, né, ali os nossos pecados. O Senhor conhece aquilo, né, que nós queremos fazer e aquilo que nós não queremos fazer. O Senhor conhece tudo isso. Mas o que Deus espera de nós, né, é que nós perdamos, ou que nós tiramos esse medo da vulnerabilidade. E eu queria, né, à luz desse texto que nós lemos, falar sobre isso. Deus deseja nos encontrar no lugar onde somos mais reais,
onde nós nos despimos dessa capa, muitas vezes uma capa de crentez, né? E nós entramos num lugar, né, de dependência a Ele. Você crê nisso? Você crê que Deus deseja te conhecer como você realmente é? Porque às vezes nós colocamos máscaras, às vezes nós se maquiamos, né, tentando se esconder de Deus, assim como Adão, se escondendo de Deus. Mas Deus o chama a esse lugar. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem, é que o medo da vulnerabilidade surge quando tentamos esconder quem nós somos. Adão estava nu desde o início, mas só sentiu medo depois de desobedecer. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus e não se importavam em expor, né, a sua intimidade. Mas quando o pecado entrou, eles sentiram vergonha. Quando o pecado entrou nesse lugar, no coração do homem, né, a vergonha e a vontade de se esconder entrou, e ali, né, o medo da vulnerabilidade acessou o coração desses homens, desse casal. O medo da sua exposição fez com que Adão e Eva providenciassem folhas de figueira para si. E é isso que o homem faz. Tenta esconder a sua intimidade, né, com meios humanos. Mas Deus conhece, né, o nosso coração. E há uma conexão, né, entre o homem e a figueira, né, mostra isso, é uma figura, né, da tentativa do homem de se esconder de Deus, da tentativa do homem de não ser vulnerável a Deus, né? Mais para frente você vai ver ali Jesus, né, amaldiçoando uma figueira, porque aquela figueira, né, tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela mostrava, ela tinha essa exposição de que podia ter frutos, mas não tinha. E da mesma forma é o homem quando tenta se esconder perante Deus. Nós colocamos uma capa, né, de quem realmente nós achamos que somos, e nós se escondemos de Deus. Mas Deus deseja alcançar, né, esse lugar do coração nosso, que mostra realmente quem nós somos. Por isso Deus deseja que você seja vulnerável a Ele. Deus deseja essa chave que muitas vezes nós fechamos no nosso coração. Essa chave no qual nós colocamos uma tranca, né, fechamos, jogamos ela fora. Deus deseja que nós entregamos essa chave para Ele. Amém? Quantos estão, né, com a disposição de ser vulneráveis a Deus? Craig Groeschel diz assim: Deus não pode abençoar quem fingimos ser, Ele só trabalha com a verdade. Nós queremos muitas vezes ser abençoados por Deus, né, com essa máscara, com esse medo de ser vulnerável a Ele, mas Deus só trabalha, irmãos, com a verdade. Por isso, né, que nós olhamos em toda a Escritura, você vai ver Deus, né, agindo em homens que abriram o seu coração para Ele. Enquanto eu estava aqui no momento do louvor, o Senhor, né, me trouxe a recordação, Isaías. Os primeiros capítulos de Isaías, né, se você ler, ele bate no povo, que era um profeta, era a função dele, né, ser a voz de Deus. Mas chega um momento que Isaías tem uma visão num ano difícil da sua vida. A Bíblia diz no ano da morte do rei Uzias, né? A palavra de Deus diz: eu vi o Senhor. E ele teve uma visão tão clara do Senhor, né, que ele descreveu essa visão, e algo mudou o coração dele, porque quando ele realmente entendeu e viu quem era Deus, ele abriu seu coração para quem Ele era.
E sabe, irmãos, Deus deseja, né, essa disposição do nosso coração em se achegar a Ele e falar: Senhor, é isso que eu sou isso. Eu não sou o gás da coca, né? Tem gente que fala isso. Eu não sou, né, aquele no qual eu pinto ser, naquele que eu exponho para os outros. Eu sou exatamente esse tipo de gente. Essas são as minhas fraquezas. Porque, irmãos, só quando nós somos vulneráveis a Deus, nós podemos ser curados por Deus. Talvez você esteja num momento da sua vida em que, né, ciclos se repetem. Talvez você esteja: puxa, pastor, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer nesse problema, ele me aflige há muitos anos, há muito tempo. E a minha pergunta é para você, e você responde para você mesmo: você já abriu isso a Deus? Fala: Senhor, eu sou isso. Senhor, eu estou vulnerável, para que o Senhor mova no meu coração, para que o Senhor cure as minhas, né, dificuldades. Porque nós precisamos fazer orações sinceras a Deus. O homem e a sua tentativa, né, de se maquiar a Deus. Foi assim com Adão e Eva. É assim conosco. Se repete. Assim como o pecado, né, ele foi replicado no homem até chegar a nós, né, as mesmas mazelas, né, as mesmas atitudes desse casal também acontece conosco, de se esconder de Deus, ou achar que está se escondendo de Deus, mas Deus não deseja isso para nós, amém? Glória a Deus. Tememos a vulnerabilidade porque corremos o risco de nos machucar, contudo só assim somos verdadeiramente amados. Você talvez, né, vai ver ao longo dessa mensagem, né, você vai talvez entender que a vulnerabilidade nos coloca esse risco de nos expormos. Mas sabe algo, né, que eu falei semana passada aqui, eu quero repetir isso. Quando nós estamos na mesa com o Senhor, a exposição do Senhor é sempre para cura e nunca para nos ferir. Foi assim, na mesa, o Senhor expôs ali, né, ao coração de Judas, expôs o coração de Pedro, e foi nessa mesa, com Jesus, que eles tiveram a oportunidade de ser curados. Porque Deus que expõe é o Deus que cura. E esse entendimento precisa estar no nosso coração, irmãos. Esse entendimento precisa estar no nosso coração. 2, o Deus nos chama mesmo quando estamos escondidos. Como eu já adiantei, Deus onisciente sabia, né, exatamente o lugar que Adão estava. Deus sabia exatamente o que havia acontecido. Deus sabe exatamente, né, aquilo que fazemos e pensamos e agimos. Deus sabe. Esse é um atributo de Deus. A sua onisciência está presente em todo o universo. Deus conhece, o Deus que conhece cada fio, que sabe quantos fios há na nossa cabeça. Alguns têm menos, outros têm mais. Deus sabe exatamente aquilo que você pensa. Deus sabe exatamente aquilo que você deseja. Esse Deus, que sabe todas as coisas, nos chama mesmo quando nós estamos escondidos dele. Não porque ele não sabe onde nós estamos, mas o chamar de Deus é uma tentativa, se assim falar, de Deus nos colocar no caminho, no propósito correto. Quantos de nós estamos escondidos de Deus porque não queremos ser vulneráveis a Ele? Quantos de nós
né, perdemos oportunidades de Deus restaurar a nossa vida, nossa família, as emoções, enfim, todas as áreas das nossas vidas, porque nós não estamos dispostos a ser vulneráveis a Ele. Eu preciso que você reflita sobre isso. Eu preciso que você, dê uma resposta a Deus. Deus nos chama mesmo quando estamos escondidos. Essa é a graça, é o favor de Deus, é a misericórdia do Senhor. Está disponível para nós hoje. A misericórdia do Senhor, a graça e o favor de Deus estão disponíveis para nós hoje. Eu estava conversando com a Letícia hoje, na hora um pouquinho antes do almoço, ou depois do almoço, não lembro. E eu falando que hoje nós temos a oportunidade, nesse momento, nesse exato momento, eu e você, temos a oportunidade de sermos, de restaurar a nossa vida totalmente perante Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Se hoje eu me arrependo dos meus pecados, se hoje eu me abro ao Senhor, eu falo, Senhor, toma o controle da minha vida, e eu saio desse lugar aqui agora, e o Senhor me recolhe, eu tenho certeza, convicção que eu estarei com o Senhor. Então eu e você temos a oportunidade agora, nesse momento, nesse exato momento, de termos a nossa salvação completa com o Senhor. O problema é que a gente vai protelando as coisas, ou vai jogando para frente. Não, eu não quero resolver isso agora, não, eu quero viver desse jeito, não, eu quero curtir a vida. Mas irmãos, eu e você não sabemos o amanhã, não sabemos nem o que vai ser daqui a 10 minutos. Há tempo para o Senhor transformar a sua vida. E esse é o tempo, é o agora. Esse é o dia do Senhor. Esse é o momento do Senhor transformar a sua vida. Não deixe para depois. Não deixe, aquilo que é importante na sua vida. Não abra mão disso. Amém? Deus nos chama quando estamos escondidos. Ele continua fazendo essa pergunta hoje, chamando-nos para a luz. Continua te chamando, irmão. Deus continua te chamando. Deus continua te dando oportunidades. Essa hoje é uma oportunidade. Esse momento agora é o momento, que Deus preparou para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Esse é o momento. Porque Deus não nos chama para expor nossa vergonha, mas para curar as nossas feridas. Quem tem feridas que precisam ser curadas pelo Senhor? Nós temos, todos nós temos. Eu tenho feridas para ser curada, você tem, obviamente, as pessoas que estão em volta de você também têm. Todos nós temos feridas causadas, pela consequência do pecado, feridas na nossa alma, coisas que adquirimos, coisas que causamos em nós mesmos. Mas hoje é um momento de cura, irmãos. Eu sinto de Deus que Deus vai curar, está curando. Nós falamos aqui e oramos por curas físicas, mas Deus vai curar a nossa alma também, nesse lugar, porque esse é o lugar, onde Deus opera a cura, amém, aleluia, você crê nisso? Aleluia. A vulnerabilidade é o caminho da restauração. Só quando reconhecemos nossa nudez, nosso erro, e nos expomos diante de Deus, Ele pode nos revestir de graça. É só quando nós reconhecemos quem nós somos realmente, que eu preciso, do agir de Deus. Existe um texto, lá em Gênesis, um pouquinho mais para frente, o texto vai falar que, então o Senhor Deus, Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas
de peles com os quais vestiu Adão e sua mulher. Perceba comigo, antes do pecado, né, não havia necessidade disso. Não havia necessidade. Mas quando houve o pecado, a consequência do pecado, né, o homem e a mulher, né, tiveram consciência, eles se esconderam de Deus. O que Deus fez? O texto vai falar então que Deus, né, preparou ali roupas de peles, e aqui nós vemos o primeiro sacrifício da Bíblia. Um animal inocente precisou morrer para cobrir o homem. E essa é uma referência àquilo que Jesus fez há muitos anos depois nas nossas vidas. O Cordeiro que tira o pecado do mundo precisou morrer no nosso lugar para nos conectar a Deus novamente. Essa conexão está toda na Bíblia. Então aqui, né, a palavra de Deus no hebraico diz que fez, indica uma ação deliberada e criativa de Deus, assim, né, como Ele fez na criação. Deus criou, preparou, né, esse momento para que o homem e sua mulher, né, não ficassem expostos. E um animal inocente precisou morrer. Então, as túnicas de pele agora substituem as folhas de figueira. Isso traz, né, a imagem e traz o tipo de que, né, a tentativa do homem de se esconder de Deus não serve. Mas o sangue de Jesus nos cobre. E quando Deus olha para você hoje, Ele não vê os seus pecados, não vê a sua nudez, não vê a exposição sua. Ele olha para você e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o sacrifício de Cristo por mim e por você. Nos conectou novamente a Deus. Aquilo que estava perdido. Gálatas 3:27 diz assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Nós estamos hoje revestidos de Cristo Jesus. Nós estamos hoje lavados, remidos, encharcados pelo sangue de Cristo, que redime, que cura, que limpa toda a mácula do pecado. Toda a mácula do pecado, toda exposição, né, seja ela, né, da carne, Jesus, né, nos limpa, nos redime, nos reveste de Cristo. E eu preciso então acessar esse lugar. Eu preciso acessar, ser vulnerável a Deus, porque somente quando eu sou vulnerável a Ele, eu sou restaurado. A graça corre em direção ao quebrantado, não ao orgulhoso. Quando, né, nós quebrantamos o nosso coração, nós somos encharcados pela graça de Deus. Agora a palavra de Deus diz que Deus rejeita o orgulhoso. O orgulho, né, ele traz uma barreira entre nós e Deus, ele causa uma barreira. Por isso, como eu já disse, né, quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, nós vamos ver homens, né, que acessaram a Deus, não porque tinham conhecimento, porque muitos deles nem conheciam. Abraão mesmo, né, a Bíblia vai falar que Abraão era de uma terra distante, né, mas Abraão, no texto bíblico, diz que era amigo de Deus. Homens como Paulo, como Davi, né, que são, né, Pedro, são exemplos de pessoas que tinham um coração quebrantado, que baixaram a guarda do seu coração, que abriram mão do controle
da sua vida que foram expostos a Deus. Esse lugar de vulnerabilidade. Quando somos vulneráveis, nós estamos permitindo que Deus nos ame como somos. Talvez você precise ter uma conversa sincera com o Senhor hoje. Talvez você precise falar: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu quero expressar isso a Ti. Orações sinceras, irmão. Orações sinceras. Eu sou isso, eu faço isso, né? Eu ajo assim. Eu não amo como deveria amar. Eu me preocupo com as coisas do mundo. Tantas coisas que nós podemos abrir a Deus, mesmo Ele já sabendo de tudo. Mas Deus deseja que eu e você sejamos vulneráveis a Ele, assim como foi com esse casal. Deus sabia onde eles estavam, Deus sabia a condição deles, mas Deus talvez esperou que aquele casal fosse vulnerável, abrisse o seu coração. E eu creio que se eles tivessem abrido o coração, né, como eu disse, como eu falo, tivesse se falando: ó, a responsabilidade é minha, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu deveria ter guardado o jardim, eu deveria, né, ter cuidado da minha esposa, eu deveria ter cuidado da minha família, eu não deveria ter te desobedecido, E o problema é que, por medo de se expor, nós temos, né, a raiz adâmica de jogar a culpa ou as nossas responsabilidades para os outros. Foi assim com Adão. Foi a mulher que tu me deste. Irmãos, Deus deseja um coração vulnerável a Ele. Talvez você esteja passando, como eu disse, né, pelas mesmas coisas que aconteceram talvez até com seus pais, com seus, né, antepassados. A minha pergunta é: você tem aberto seu coração é vulnerável ao Senhor? O Senhor tem acesso ao interior, aos segredos do seu coração? Porque é nesse lugar somente de vulnerabilidade que Deus vai transformar a sua vida. Não adianta, pastor, orar, não adianta fazer campanha, não adianta, se você não abrir o seu coração para Ele. Se nós não formos sinceros ao Senhor, nós nunca vamos acessar os segredos de Deus. Quarto ponto: pessoas feridas se curam em ambientes onde a graça de Deus está. A igreja, irmãos, é o lugar de cura, amém? Você crê nisso? A igreja é esse lugar. Somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito, mas a igreja é um lugar onde a presença de Deus está. Deus usa pessoas. A igreja deve ser um hospital, um tribunal. A igreja, né, precisa ser um lugar onde as pessoas se sentem seguras, porque Deus age através da igreja. A igreja é a representante de Deus nessa terra, a igreja do Senhor. Por isso é o lugar onde nós temos que ser, né, curados por Deus. Jesus tocou no leproso antes de curá-lo. Sabe, irmãos, se é algo que Deus fez, eu já falei sobre isso, Jesus quebrou os protocolos, porque senão se tocava em leproso. Mas Jesus quebrou os protocolos, tocou naquele homem, e aquele homem foi curado. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 41. A cura veio porque aquele homem se deixou ser curado, e a cura veio porque alguém decidiu tocar nele. Esse é o papel da igreja. A igreja não pode ser um tribunal,
mas a igreja precisa ser um hospital, porque todos somos doentes, todos precisamos de cura, todos precisamos ser tratados. O pastor precisa ser cuidado, a ovelha precisa ser cuidada, todos nós. Por isso, irmãos, né, o modelo bíblico, sabe, de cuidado, de discipulado, é uma bênção. Quanto eu já fui abençoado, irmãos, porque, né, eu abri meu coração para que pessoas tocassem, pessoas de Deus tocassem na minha vida, transformassem a minha vida, transformassem meu casamento, minha família. Agora nós temos um medo de sermos machucados, porque talvez já fomos machucados, num lugar onde deveríamos ser cuidados, e nós se fechamos para Deus, e deixamos de acessar, né, as bênçãos de Deus, o mover de Deus, as maravilhas de Deus, porque tivemos uma experiência ruim, de um lugar que deveria cuidar das nossas vidas. Mas sabe, irmãos, a verdadeira igreja do Senhor é a igreja que cura. E existem homens e mulheres de Deus. E se você, né, teve uma experiência difícil ou ruim, né, ou traumatizante com a igreja, por causa de pessoas, né, o Senhor opera bênçãos, né, nas nossas vidas através da igreja. As pessoas mais curadas são aquelas que encontraram alguém que não saiu correndo quando viram sua bagunça. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja, né? O papel nosso como homens e mulheres de Deus, representantes da igreja do Senhor, somos de ser organizadores de bagunça, amém? Você crê nisso, que você foi chamado para isso? Né? Deus te chamou para que você seja um organizador de bagunça. Esse é o papel nosso. Organizarmos as bagunças, primeiro do nosso coração, primeiro de nós mesmos, de quem nós somos, para daí sim, né, nós possamos tocar em outras vidas, vidas dispostas a abrir o seu coração, a ser vulneráveis a Deus, ao agir de Deus. Quem quer ser vulnerável ao agir de Deus? Amém? Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração. Sabe, eu tenho momentos na minha vida, né, em que eu converso com o meu pastor, com pessoas, né, nós não temos só o nosso pastor, né, o pastor Milton, o pastor Eviane, são uma bênção nas nossas vidas, mas eu tenho outros conselheiros, eu tenho outras pessoas que, né, me aconselham, que puxam minha orelha, eu tenho os irmãos na igreja, porque, irmãos, nós estamos vivendo em comunidade, e deixa eu falar algo para você, se você não está disposto a ser confrontado por alguém de Deus, você não está disposto a seguir Jesus, porque Jesus age no meio das pessoas, Jesus age através de vidas, o Espírito Santo não é somente colocado na sua vida, Ele usa a vida de outros irmãos, e eu já fui repreendido por outros irmãos, e está tudo bem, irmãos, é para crescimento, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque Deus usa pessoas. Eu lembro que uma vez eu e a Daiane entramos no gabinete do pastor Milton, e o Milton aquele dia me bateu bonito, irmãos. Questões que eu precisava mudar na minha vida. E ele falou para mim assim, eu nunca mais quero tratar isso na vida de vocês. Nunca mais. Vocês podem vir com outros problemas, mas esse eu nunca mais quero ouvir. Pensa num discipulado bom, né, Cristian? E o que aconteceu? Não que a gente nunca mais falou para ele, né? Obviamente mas nós nunca mais agimos e erramos naquele ponto. Outros a gente continua errando, né? Mas irmãos, fomos curados porque decidimos expor, sermos vulneráveis a Deus. Na vulnerabilidade há cura. Agora, né? Se você não abre o seu coração, você nunca vai poder ser curado. Eu dou o exemplo de um médico. Você está ruim, doente, mas você vai no médico e você não fala para o médico. Os homens fazem bastante isso, né? Gosto de... Para você ter uma ideia, irmãos, quem marca os meus médicos, as minhas consultas é minha esposa.
E ela fala assim, você tem que ir no médico. Porque, não preciso. Mas sabe, a gente tem isso de, vai no médico e não quer se abrir. Agora, há como curar se não há exposição? Há como ter cura? E assim na nossa vida com Deus, irmão. Nós atendemos pessoas, nós, os líderes aqui, mas nós só vamos conseguir chegar onde os irmãos abrirem. Deus pode revelar? Sim. Mas irmãos, se eu, que sou o mais beneficiado em ser curado, não abro o meu coração, como que vai haver cura? Então eu quero deixar algo para os irmãos. Pessoas feridas se curam em ambientes onde a graça de Deus está. Nós cremos que a graça de Deus está sobre esse lugar. Você crê nisso? Nós somos falhos, né? E eu já disse isso, talvez um dia, né? Talvez não, certamente um dia eu vou falhar com você. Isso o pastor Luciano fala, eu também falo e todo mundo fala. Nós vamos falhar. Mas nesse ambiente, irmãos, é que a cura do Senhor, porque a igreja é como a arca. Você já ouviu essa figura? Tem ali animal mordendo o outro, sabe? Tem o cheiro às vezes ruim, sim, mas é um lugar de salvação. A igreja do Senhor é o melhor lugar onde você pode estar. Na igreja, nesse lugar onde há cura disponível, porque Jesus fala, eu vim para curar. Eu vim para aqueles que necessitam. Todos nós necessitamos. Amém? A coragem de ser vulnerável libera o poder de Deus em nós. E existe um texto, lá eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu abro o meu coração, quando eu sou vulnerável, quando eu tiro a armadura que eu carrego, quando eu tiro as máscaras que nós colocamos, quando eu entro nesse lugar de vulnerabilidade, onde eu exponho a Deus as minhas fraquezas, então o texto diz, é nesse lugar então que eu sou forte. A vulnerabilidade não é fraqueza, irmãos. Aliás, a vulnerabilidade é um ato de coragem, porque é nesse lugar onde Deus opera o milagre. É nesse lugar onde o poder de Deus vem sobre as nossas vidas. Gideão se via como menor. Quando ele expôs isso, Moisés dizia que não sabia falar. Mas Deus escolheu os vulneráveis para mostrar a sua glória. Pessoas dispostas a abrir o seu coração a Deus. Pessoas que se dispuseram a falar, olha, eu não tenho condição, eu sou isso, eu sou assim, mas quando eu sou fraco, então o poder de Deus me faz ser forte, nesse lugar de vulnerabilidade, amém? Max Lucado tem uma frase, ele diz assim, Deus não está procurando super-heróis da fé, mas corações quebrantados que dependam dEle. Irmão, não é eu e você que fazemos algo a Deus. Nós somos somente um instrumento de Deus. A glória é toda dEle. É Ele que age nas nossas vidas, é Ele que faz, é Ele que nos orienta, é Ele que caminha, né, e que nos empurra para esse lugar. A glória sempre é de Deus. E Deus está procurando corações quebrantados, que dependam dEle, sermos vulneráveis a Ele. Entre nesse lugar, irmãos,
e Deus vai transformar a sua vida. E para concluir, eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Deixa eu falar algo para você. Talvez você esteja se escondendo de Deus, assim como Adão. Mas Deus ainda te chama. Deus ainda te chama. Há um chamado de Deus para a sua vida ainda. Até quando você vai se esconder dele? Até quando você vai continuar com esse coração fechado, se achando o cara, achando que não precisa? Até quando vai continuar com essa vida, sabe, de mentira? Deus te trouxe para esse lugar, irmão e irmã, porque Deus ama você. Deus te trouxe a esse lugar porque Ele deseja se relacionar com você. Mas para que eu possa acessar o coração de Deus, para que eu possa entrar nesse lugar, eu preciso abrir o meu coração. Sabe, não é por acaso que Deus tem falado, falou semana passada, tem falado, né, hoje, mas Deus deseja acessar o seu coração. Igreja, Deus deseja acessar o seu coração. Até quando nós vamos continuar batendo a porta do nosso coração a Deus? Por medo de ser vulnerável, por medo de se expor, por medo de quebrar a cara, porque fomos feridos, porque fomos machucados por pessoas. Não, eu não amo mais ninguém, porque eu amei alguém uma vez e não fui correspondido, e agora eu não sou vulnerável a mais ninguém. Até quando? Existe, eu peguei uma frase, um texto, na verdade, do pastor Elias Dantas, do livro Desafio da Liberdade. Ele diz assim, eu queria ler para você: sorrir é correr o risco de se parecer tolo, chorar é correr o risco de parecer muito sentimental, tentar se aproximar de outra pessoa é correr o risco do envolvimento, expor os seus sentimentos é correr o risco de expor do seu verdadeiro eu, colocar suas ideias e pensamentos diante dos outros é correr o risco de perder a atenção deles. Amar é arriscar não ser amado, viver é arriscar morrer, esperar é arriscar o desespero, tentar é arriscar fracassar, mas o risco existe para que passemos por ele, pois nada é pior na vida do que nada arriscar. A pessoa que nada arrisca, nada faz, nada tem e nada é. Ela pode evitar o sofrimento e a tristeza, mas simplesmente nada pode aprender, crescer, sentir, amar e viver. Acorrentada por sua atitude, ela é uma escrava que abriu mão da sua liberdade. Muitas pessoas vivem nesse ponto, por não abrirem seu coração, deixam de viver aquilo que Deus tem. E amar é isso, irmãos. Amar a Deus, nunca vai, ser assim, nunca vai te desamparar. Amar a Deus nunca vai te frustrar. Mas eu e você precisamos aprender a sermos vulneráveis a Ele, sermos vulneráveis ao agir dEle. E para isso acontecer, irmãos, é uma decisão nossa. Eu queria que você ficasse de pé. Deus é capaz de nos alcançar quando estamos com a defesa baixa. Não tenha medo de ser vulnerável diante de Deus, porque é nesse lugar que Ele vai te transformar. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria que você orasse a Deus.
Como eu disse, nós desde o momento do que estamos se preparando para esse culto, o Senhor já está agindo aqui. Eu fielmente creio, irmãos, que o Senhor está transformando vidas hoje. Creio. Mas o Espírito Santo, Ele é um cavaleiro. Ele só vai trabalhar no seu coração se você liberar a entrada dele. O Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida se você for vulnerável a Ele. Sabe como a gente vê às vezes que a pessoa é fechada para Deus? Porque nem expressar louvor a Deus ela expressa. Você já percebeu assim? Pessoas que nem expressam louvor a Ele. E o louvor é algo que nós vamos fazer na eternidade, irmãos. Você pode hoje começar fazendo um voto a Deus, falando: Senhor, a partir de hoje eu vou expressar louvor ao Senhor. E quando eu perceber que eu não estou louvando ao Senhor, eu vou entender que meu coração está se fechando novamente. E eu não vou deixar isso acontecer. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você orasse a Deus. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, se você quiser, se derramar no altar aqui, se você quiser ficar de pé no seu lugar, sair, ir para os corredores, sabe, irmãos, você pode fazer aquilo que você achar melhor, mas faça algo a Deus. Não é o homem, não é o pastor, não é os irmãos aqui, não é o familiar que está do seu lado, não, é entre você e Deus. É entre você e Deus, porque você não depende, do irmão da esquerda e da direita para adorar a Deus. Você simplesmente depende de você mesmo. E vai ser cantado, vai ser ministrado uma canção, e você fala, queria que você falasse a Deus. Não fique omisso. Deus está quebrantando corações nesse lugar. Deus está mostrando que Ele é Deus sobre a sua vida. E talvez a frieza espiritual que te alcançou por algo que te aconteceu, talvez por uma frustração, talvez por um trauma na infância, Deus está te mostrando agora que Ele está curando sobre a sua vida, que Ele está arrancando esse trauma para mostrar que Ele é Deus. Talvez esse estilo de vida de não se quebrantar, de não ser vulnerável, de não falar das suas fraquezas para aquelas pessoas que amam você, talvez o Senhor está te mostrando hoje que Ele vai quebrar isso na sua vida. Talvez, sabe, irmãos, como uma vez eu escutei o Ronaldo testemunhando aqui, que ele não chorava perante Deus. O Ronaldo está aqui, né? Mas Deus curou esse homem. Talvez seja essa a disposição do seu coração. Talvez você possa pensar: puxa, eu não consigo chorar perante Deus, me quebrantar, expressar isso. Mas eu creio fielmente que Deus está curando hoje a sua vida. Deus está te levando para um lugar de intimidade, assim como levou Davi, assim como levou homens de Deus. Você pode expressar isso agora. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus, teu nome é cura, é
cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, clame Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pega suas mãos e declare: teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nesse momento, queridos, ore pelo irmão que está do seu lado. Esteja orando por ele nesse momento. Não sabemos o que ele tem passado, mas nesse momento, tire esse momento para orar por ele. Comece a declarar cura sobre a vida dele nesse momento. Declare prosperidade na vida dele. Deixe o Senhor te usar nesse momento. Declare o nome de Jesus sobre a vida do seu irmão. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura,
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, vamos lá. Declare pelas ruas, vamos. Nome de Jesus. Levante as suas mãos e declare. Há poder sobre as palavras, então declare o nome de Jesus nessa noite. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Oh, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, enquanto nós estávamos nesse momento, o Eloísio teve uma impressão no coração. Eu queria que a gente pudesse fazer isso. Talvez você aqui tenha alguém na sua família ou algum conhecido que está enfermo num hospital, está sobre uma cama, sobre um leito. E o Eloísio teve uma impressão agora que o Senhor vai visitá-lo. Talvez você tenha algum conhecido, um familiar, talvez um vizinho, alguém que esteja enfermo, esteja numa cama, num leito do hospital, ou esteja em casa. E nós vamos levantar um clamor para essas vidas agora. E eu queria chamar o Eloísio aqui, para que ele possa ser usado de Deus. E nós vamos orar. E você vai orar com toda a fé que há no seu coração. Você crê nisso? Você crê que Deus pode alcançá-los? Você crê que o milagre já está disponível sobre a vida desses irmãos? Vamos orar então. Pai, o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E Senhor, não há distância para o Senhor operar milagres, Senhor. O Senhor traz cura para todos que estão aqui. Nós cremos nisso. Mas o Teu nome, Jesus, pode alcançar qualquer hospital, qualquer enfermo, em qualquer lugar na face da terra, Senhor. Senhor, nesse momento eu quero orar pela Thalita, Senhor, que está lá no Rio de Janeiro, teve um AVC, passou por uma cirurgia, e só um milagre do Senhor, mas nós cremos que o Senhor pode operar o milagre. E nós te pedimos, Senhor, traz cura para a vida dela, Senhor. Não somente para ela, Senhor, mas também para os meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Se tem alguém, Senhor, que tem um parente, um amigo, um conhecido que está no hospital, Senhor, ou em casa, ou um parente, um familiar, um amigo enfermo, essa pessoa está pensando e orando nesse momento por esse enfermo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, vai até esse lugar, vai até esse hospital, onde talvez haja escuridão, onde talvez a morte esteja neste lugar. Que o Teu nome repreenda a morte, que o Teu nome, Jesus, que a Sua presença traga cura, traga vida, e que, se for o caso, que seja como Lázaro, que o Senhor traga da morte para a vida. Tu és o Rei, Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a cura, Jesus. E nós te pedimos, traga cura sobre essa terra, Senhor. Traga cura sobre os hospitais.
traga cura sobre os enfermos, traz libertação, Jesus, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor é a vida, o Senhor traz vida aos mortos, traz, Senhor, luz àquele que está na escuridão, o Senhor é tudo. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus Cristo. Poder no nome de Jesus, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ele está quebrando cadeias. Cadeias quebrar, Ele está quebrando cadeias. cadeias quebrar. Ele está quebrando cadeias. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Prisões. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Correntes. Quebrar, quebrar, a poder do nome de Jesus, a poder do nome de Jesus, a poder do nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Senhor, vem quebrando, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Quebra. Ouço cadeias quebrando. Quebrando, Senhor. Ouço Quebrando, cadeias quebrando. Mova-se no nosso meio. Mova-se. Ouço cadeias quebrando. Quebranta. Ouço cadeias Algo novo, quebrando. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tu pode, Senhor. Quebranta. Quebra, Senhor, toda a cadeia do vício. Toda a cadeia do pecado, Senhor. Toda a prisão No seu nome, Jesus. emocional. Declaramos Toda a enfermidade, Senhor, que aprisiona, Senhor. Todo embaraço, Senhor. Todo o coração de pedra, Senhor. Nós declaramos quebra, Senhor. Quebranta, Senhor. Sim. Sim. O exército Sim, Senhor. surge. Toda a infertilidade, Senhor. O Toda a infertilidade. Sim, Senhor. Quebra, Senhor. Pra cadeias quebrar, Sim. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sim. Pra cadeias quebrar, Sonhos floresçam. cadeias quebrar, Sonhos do Senhor cadeias floresçam. quebrar. Sonhos. Cadeias Sim. quebrar, cadeias quebrar, cadeias Novos níveis, quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Toda quebrar. palavra de maldição, Pra nós quebramos cadeias agora. quebrar, cadeias Toda quebrar, palavra de maldição que cadeias foi lançada, nós quebramos agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Senhor. Sim, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nesse ambiente. Oh, Senhor.